Bem-vindos a essa live sobre quem somos nós, o que é que a gente está fazendo aqui, o que a gente precisa se olhar, o que a gente precisa se curar. Muito obrigada, tá? Pela sua presença, pela sua confiança. Se você conhece alguém que precisa se conhecer e curar alguns pontos que talvez ela não esteja vendo, hoje eu vou contar. Hoje eu vou verbalizar. Então eu preciso muito que você tenha aí papel e caneta nas suas mãos, porque hoje a gente vai, exercício prático, tá? Obrigada pelos elogios, tô recebendo só carinho, só amor. Muito obrigada, viu? Obrigada do fundo do meu coração. Bom, vamos lá. A live é sobre quem é você, né? E nossa luz, nossa sombra. Qual que é a nossa missão com a gente mesmo? Da onde a gente veio, para onde a gente vai? Qual é o processo que a gente vive, para quê e por quê? O que por trás de tudo a gente precisa realmente realizar aqui nessa existência? E a gente conversou muito sobre isso, a nossa missão 1, 2 e 3, a nossa missão 1 que é a nossa própria cura. A gente vem aqui para se curar. A gente vem aqui para amar, que é a nossa missão 2, que tem a ver com as relações. E a gente vem aqui para servir, para usar nossas habilidades em benefício maior. E nesse caminho todo, a gente vai estar sempre aprendendo e ensinando. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Tem aquilo que eu já aprendi, que agora eu posso contribuir com o outro. E tem aquilo que eu ainda não aprendi, que eu vou, pedir ajuda, por favor, né? E hoje eu quero fazer um teste com vocês de perfil de personalidade, tá? Um perfil super simples, nada mirabolante, tá? Porque eu entendi que a vida é simplicidade, tá? Que tudo que foge essa simplicidade complica, em vez de ajudar, atrapalha. É criação mental, vai pro excesso, coisa que a gente não precisa. Então, papel e caneta nas mãos, que a gente vai trabalhar hoje. O seu perfil comportamental, a gente vai trabalhar um pedacinho do Enneagrama para a gente entender os pontos ali, os 9 tipos, né, que compõem a persona do ser humano, né, que tem várias técnicas, sabe, gente? Tem técnicas lindas que auxiliam nesse autoconhecimento, nessa descoberta. Então, eu quero pedir para você, aqui tem um aviãozinho aqui, gostaria que você clicasse nele e convidasse pessoas que precisam e que gostam desse assunto de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que eu tenho certeza absoluta que se eu não conseguir salvar essa live por algum motivo, mesmo, a Bruna tá aqui, tá? A Bruna tá aqui hoje. Ela vai ficar aqui para salvar para mim. A gente não perde de estar encaminhando e chamando pessoas que a gente ama, pessoas queridas da nossa alma, para que a gente seja generoso, generosa com elas, para que amplie a consciência. O grande motivo da gente estar fazendo essa live hoje é ampliação de consciência sobre quem somos nós e principalmente sobre as nossas curas, tá bem? Vamos começar? Papel e caneta na mão aí? Como é que vocês estão? Posso começar? Vai dando um okzinho pra mim, pra eu entender que eu já posso começar. Obrigada, tanto elogio, ó. Boa noite, você tá mais linda hoje. Ai, que gostoso. Eu cortei cabelo no banheiro. A Nick me ajudou, relembrando os velhos tempos. Obrigada, tá bom? Já sei também o que pode ser. Tomei sol, energia, né? Tô cuidando de mim também, separei horário na agenda pra mim. Tô muito feliz por isso, né? Vamos lá. Quem somos nós? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material com luz e sombra. Partes da nossa essência mais pura já está desperta e vibrante, e parte ainda precisa ir para um caminho de evolução. Nós vivemos num mundo dual, né? Então aqui existem polaridades, tá? O que é essa polaridade? É um aspecto negativo do meu ser
e o aspecto positivo. Eu tenho dentro de mim um eu safado e eu tenho dentro de mim um eu sagrado. Qual que é o nosso movimento de cura? Transitar do eu safado para o eu sagrado. Por que transitar? Porque o eu safado, o nosso lado sombra, aquilo que ainda existe, que traz tristeza pra gente, a gente não quer. A gente quer uma vida o quê? Próspera, abundante, feliz, harmoniosa, que a gente tenha bons relacionamentos, que a gente conviva bem com as pessoas em todas as áreas, que a gente não se irrite, que a gente tenha paz interior, apesar das questões que a gente vive no nosso dia a dia. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente construir essa paz, construir essa felicidade. A gente ainda não tem isso de graça e pronto, porque a gente está cheio de bloqueio, de questões, de padrões de vidas passadas, padrões de antepassados, padrões familiares repetitivos, vários padrões que a gente traz, que reflete no nosso ego atual, coisas que limitam a gente viver essa essência pura e verdadeira, que é a que Jesus veio e falou pra gente que a gente é. Somos deuses, co-criadores. Então, se a gente tem toda essa potência de cura, de amor, de verdade, por que a gente ainda tá nesse mundo com tanto conflito, que ainda existe a maldade, ainda existe tudo isso? Por quê? Porque a nossa luz não tá completa, não tá totalmente desperta. Então, qual que é o convite que eu tenho para fazer hoje? A gente se olhar e ver dentro de nós o que é que eu posso ampliar a luz, a minha própria luz, sair de uma polaridade negativa e ir para a polaridade positiva, para que eu viva assim a felicidade, a abundância, a prosperidade, que eu atraia tudo de melhor para mim. Porque eu só vou receber na minha vida, eu só vou ter aquilo que eu vibro. Então, qual que é a ideia? A gente se curar para a gente ampliar a vibração, para a gente viver o amor, para a gente viver tudo aquilo que Jesus ensinou, que Buda veio e falou, Krishna e tantos outros avatares que vieram mostrar o caminho real para a gente, que é através do amor. Só que eu não consigo vibrar amor, eu não consigo vibrar alegria e gratidão constante, eu não consigo vibrar tranquilidade e harmonia no meu ser, se eu ainda tenho várias questões para limpar. Faz sentido, gente? Então, o que eu quero? Eu quero trazer um pouco mais de cacas que tá dentro da gente pra gente fazer hoje uma limpeza. Hoje, a gente vai fazer um trabalho de limpeza, tá? A gente vai usar aqui várias técnicas. Vamos usar o Ho'oponopono, vamos usar FT, vamos usar apometria, vamos usar o que precisa nesse momento pra gente limpar aquilo que a gente não quer mais e que prejudica a nossa existência. Só que muitas vezes a gente não sabe o que, mas a Tchatá se conta, tá? Por isso que a gente vai fazer esses testes todos hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, existe um bloco de palavras e de pensamentos que eu vou dizer agora e você vai fazer uma questão aí. Letra A, B, C e D. Então você vai colocar letra A embaixo, B, C e D. Pega um papel e uma caneta, deixa eu fazer aqui pra você ver. Ó, A, B, C e D. Peraí, deixa eu fazer pra você ver. Ó, A, B, C e D, tá? Nessas letras A, B, C e D, o que eu vou fazer? Ai, gente, virei todo o papel aqui das minhas anotações para não esquecer de nada. Nessas orientações de A, B, C e D, eu vou falar um bloco de palavras de cada letra e você vai colocar de 0 a 10 o quanto você se identifica com essas palavras, tá? Esse exercício é um exercício tão gostoso. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse exercício foi com o Eugênio Ferrarese no ano de 2001. Tô velha. Ai, gente, falar em tô velha, vou ficar mais velha.
Terça-feira que vem, dia 9, quero fazer uma live de aniversário, tá? Vou trazer bolo, a gente canta parabéns, que não tem presente maior do que estar com vocês, tá bom? Bom, mas falar em Tá Velha, em 2001, esse exercício são esses blocos de palavras, e aí você se identifica de 0 a 10 o quanto você se conecta com essas palavras e com essas falas internas. Confia em mim, vai me acompanhando que a gente vai chegar no final que você vai entender, tá? Que depois a gente vai limpar tudo que não serve. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiro bloco de palavras. O quanto você se identifica com essas frases? Eu não gosto de ficar sozinha. Eu gosto muito de estar sempre com pessoas ao meu lado. Eu gosto de carinho. Eu gosto que todo mundo lembre do dia do meu aniversário. Eu gosto de viajar e levar lembrancinha para as pessoas que eu amo. Na verdade, sabe, eu faço tanto pro outro e eu gostaria tanto de receber, sabe? Mas nem sempre as pessoas são como eu gostaria que elas fossem. Eu faço e elas não têm muita gratidão, sabe? Se eu pudesse, eu tirava aqui, ó, a roupa do meu corpo e entregava para elas. Mas nem sempre elas são gratas. Mas tudo bem. Eu perdoo rápido, fácil. Aí logo eu já tô conversando de novo. Eu só não gosto de ficar muito tempo sozinha. Eu sempre tô ligando pra alguém, eu sempre tô assistindo uma TV, porque ficar sozinha é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto de grupo, eu gosto de gente, eu não vejo a hora de acabar esse coronavírus, ir lá e encontrar com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. Entendeu? Bloco de palavras A. De 0 a 10, o quanto você se conecta com essas palavras. De 0 a 10, tá? Coloca aí, de 0 a 10, o quanto você tem esses pensamentos e esses sentimentos, tá bem? 0 a 10. Esse bloco é só da letra A, tá? Letra A, esse bloco, ok? Agora, a gente vai pro bloco B. Peraí, vou colocar aqui. Bloco B. Eu não gosto muito de gente, não. Se eu pudesse, eu ficava mais quieto, ficava só em casa, fazia minhas coisas, sou um pouquinho desconfiado. Esse negócio de coronavírus, de ter que mudar trabalho, eu não gosto de mudança. Melhor o certo que o duvidoso. Melhor uma coisa um pássaro na mão do que 2 voando. Eu prefiro a certeza. Eu gosto de ordem, de disciplina. Eu não gosto de pessoas muito falantes, sabe? Que ficam muito na minha cabeça. Eu sou mais analítico. Eu sou uma pessoa que prefere ficar um pouco mais quieta. Gosto mais de trabalhos que eu fique mais só, que não tenha tanto contato, é muito barulho. Eu gosto mais eu não gosto de ninguém mexendo nas minhas coisas, tirar as coisas do lugar. Eu gosto de ordem, eu sou disciplinada, eu gosto de rotina. Mais ou menos eu sempre como as mesmas coisas, eu sempre vou para lugares com a mesma rota. Então eu gosto muito de ordem, de organização, sou bastante disciplinado. De 0 a 10, o quanto você se encaixa neste bloco? Letra B, bloco B. O quanto você se conecta com esta fala, quanto isso vem dentro de você, tá? Agora, a gente vai pro bloco C. De 0 a 10, o quanto você se conecta com o bloco C. Bloco C. Eu sou tão otimista, eu tenho certeza. Esse coronavírus é uma bênção. Ele veio para tirar a gente dessa condição, pra gente ver o mundo com outros olhos. Olha o céu, olha a natureza. Gente, criatividade. É um grande momento da gente usar a criatividade, porque na visão de futuro, se você prestar atenção, é para lá que a gente tá indo, para um mundo mais tecnológico, mais amoroso. E se eu não tiver essa visão e ficar parado olhando só o momento presente, eu não vou entender, não vou fazer
esse movimento para o futuro. Então eu sou visionária, eu sou criativa, eu sou otimista, eu desejo um futuro muito melhor para mim e para todas as pessoas. Eu foco em solução em tudo, para mim tudo vai funcionar. Eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos, muitos projetos, muitos sonhos. De 0 a 10, o quanto você se conecta com esta fala. De 0 a 10, o quanto você se conecta com esta fala. Ok? Vamos lá. Próxima. Tudo bem, gente? Tá indo bem aí? Tô indo, tá? Próxima fala. Letra D. Eu não tenho muita paciência. Eu sou impulsiva mesmo, eu gosto das coisas rápidas, eu tenho muita preguiça de gente lenta do meu lado, é foco na solução e agora, é pra ontem. Enquanto o outro lá tá plantando milho, eu já tô cagando angu. Então comigo é assim, ou vai ou racha, sabe? Me desafiou, aí que você vai ver. Aí você vai ver eu rachando, fazendo as coisas que tem que ser feita. Eu gosto é da ação, é do movimento. Deus me livre de ficar parado. Deus me livre de ficar parado. Eu também não gosto de mimimi, não. Reclamaçãozinha dos outros, é faca na caveira. Eu sou curta e grossa mesmo. Porque eu não gosto de mimimi, eu não gosto desse negócio de vitimização. Bate aí no peito, vai lá e faz as coisas que precisam ser feitas. Fica aí falando, o outro fica muito conversando, o outro muito pensando. O mundo é da ação, o mundo é de quem faz, o mundo é dos realizadores, o mundo é da execução. Quem tá parado tá morrendo. Sou econômico, sim, sou econômica, eu zelo pelo dinheiro, sim, porque eu quero o quê? Liberdade para agir, fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, de forma rápida. De 0 a 10, o quanto você se conecta com essa fala executora, prática, impulsiva, rápida. Tô anotando aqui. Ok, meus amores? Agora é o seguinte. Lembra que no mundo a gente tá aqui para se curar, para amar, né? Que a gente tá aqui para esses 2 pontos. Geralmente, esses 4 elementos eles fazem parte de um contexto, tá? De pessoas. E eu posso estar me relacionando e tendo próximo a mim, pessoas com perfis diferentes do meu. Então, neste momento, o que eu gostaria que você visse? Não, Monique, não é planejador, não são esses não, são parecidos, tá? Mas não são, não tem o planejador nesse, tá? Ele tá misturado com o bloco B. Planejador e analista estão no bloco B. Mas vamos pro simples, tá? Vamos pro simples. Então, o que eu quero que você entenda agora? Eu gostaria que você entendesse que pessoas diferentes, com perfis diferentes, elas se complementam. Não existe melhor ou pior. Existe quem é você, o que precisa se curar e o que precisa auxiliar. Qual o seu papel no mundo, tá? Então agora eu quero que você olhe para o seu papel aí, igual a Marcinha tá fazendo. O que deu letra A, B, C e D. Eu quero as 2 notas mais altas. Quais são as 2 notas mais altas? Geralmente a gente tem 2 perfis mais próximos. E tem um perfil que é o que a gente menos se identifica com ele, tá? Dá uma olhada aí no seu papel e coloca aqui pra mim no chat pra eu entender um pouquinho você. Ó, a Clarinha, M Clarinha, colocou B e D. Lacerda, C e D, C e D, C e D. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O perfil
A e C são perfis mais emocionais. O B e o D são mais racionais, tá? A e C, emocionais. B e D, racionais. Quem deu A e C são pessoas bem emocionais, que às vezes tem dificuldade um pouco de realizar, de colocar ordem, de fazer as coisas acontecerem. Quem deu B e D, que são mais racionais, são mais executores, mais duros, falam e se colocam no movimento onde a razão e o conhecimento que vai fazer e dar aquela direção. São perfis mais racionais. Quando eu estou no excesso do meu perfil, tenha os problemas. Quando eu estou na falta do meu perfil, tem um outro problema, que a gente vai conversar sobre isso. Eneagrama tem relação a isso, tá? Não, ainda não, mas daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? Não tem, tá tudo misturado, tá, gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tudo é só uma verbalização do que já existe no mundo, só que com falas e abordagens diferentes, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas que são muito racionais precisam trabalhar um pouco o seu lado emocional. Outras que são muito emocionais precisam trabalhar mais seu lado racional, mas por enquanto isso não importa tanto. Eu quero que você pense só o seguinte: quem primeiro falou do bloco A, né, da comunicação, de pessoas, de grupo, de estar sempre em movimento, anota aí. A gente vai falar ponto positivo e ponto a melhorar, ponto a desenvolver para caminhar para a evolução de cada um desses tipos, tá? Presta atenção. E você vai prestar atenção por quê? Porque os seus principais é aquilo que mais você vai precisar limpar e trabalhar. Aí o que eu quero? Eu quero que você anote o ponto que você precisa trabalhar e o ponto que você precisa ensinar, tá? Tem esses dois pontos. Então, quando a pessoa é metade racional e metade emocional, ela tá mais num equilíbrio, tá? Ela consegue pensar e realizar, lidar com pessoas e ao mesmo tempo usar análise, tá? Não fica tão emocional nem tão racional. Qual que é o nosso caminho? O nosso caminho é trabalhar o equilíbrio. É a gente entender quem a gente é e sair do excesso do nosso perfil. E se tiver algum perfil aí que você colocou que é zero, se for zero, tem algo ali que tá prejudicando a sua vida, que você não tem e que você vai precisar desenvolver, tá bem? Então vamos lá. Também vi São Francisco. Olha São Francisco aqui, gente, ele é lindo, né? Árvore de passarinho, aqui ó, Ho'oponopono, aqui meu quartzo rosa. Hoje a gente tá aqui no escritório, hoje vocês estão aqui no meu escritório, é aqui que vem os insights, tudo. Mas vamos lá. Ponto positivo e ponto a desenvolver do bloco A. Ele é extremamente carinhoso e solícito, você é a pessoa que você pode contar, que ela vai te ajudar, que no momento que você estiver doente, quem vai te ajudar é o bloco A, é quem tem o A em primeiro ou em segundo lugar, tá? O bloco A em primeiro ou segundo lugar é aquele que vai cuidar do outro. Então, qual que é o ponto positivo dele? Ele é mais carinhoso, é mais gentil com as pessoas, ele se doa mais, tá? O A. E se você tem A zero, você precisa trabalhar a sua empatia, o olhar para o outro, tá bem? Quem não tem A, precisa olhar um pouco mais para o outro. E quem tem muito A,
precisa desenvolver uma coisa: amor incondicional. Porque o bloco A, ele entrega amor, ele entrega carinho, só que ele tem uma questão: ele espera em troca. Então, se alguém não liga pra ele, ele fica triste. Se ele faz algo pra alguém, mas alguém não faz pra ele, ele se desmotiva, ele se frustra. Quando ele tá num relacionamento, ele fala que ama, faz tudo pra pessoa, e aí ele espera que a pessoa faça do mesmo jeito pra ele. Só bloco A, que deixa eu te contar uma coisa: as pessoas não têm o mesmo perfil que o seu. E se você está doando, está fazendo com tanto carinho, aprenda e continua fazendo, mas agora sem esperar em troca. Jesus diz, é o amor ágape: eu faço e não espero em troca. Porque qual que é o problema do A? O A, se ele tiver num excesso, ele é tão carente que ele pode manipular coisas e pessoas para receber afeto. Ele pode se vitimizar, ele pode criar circunstâncias e ampliar aquilo para que a gente tenha pena, para ficar mais do ladinho dele, porque ele não gosta de ficar sozinho. Ele tem dificuldade de ficar sozinho em casa, de ir num cinema sozinho, de ler um livro quieto, só com ele. Ele tem dificuldade de estar na própria companhia. Por quê? Porque na própria companhia ele não tem o afeto que ele gostaria. Então o que ele precisa trabalhar? Ampliar o seu estado amoroso da própria companhia, conectado com energia superior, que vai suprir esse desejo e essa necessidade dele, que o outro supra essa energia. Quando ele consegue fazer isso, sabe o que acontece? Ele não depende mais do outro para ser feliz. E ele consegue fazer tudo pro outro por amor genuíno e não esperando nada em troca. Então, qual que é o trabalho interno de quem é bloco A, em primeiro ou em segundo? Ele estar com ele aprender a ficar com a sua própria companhia, se conectar com o Criador e trazer toda essa bondade e esse amor para ele, que ele tanto deseja do outro, através da conexão com o sagrado. Faz sentido, gente? E fazer para o outro sem esperar em troca, tá bem? Sem manipular, sem vitimizar, porque quando a gente manipula e vitimiza por estar no excesso de um bloco, de um comportamento, a gente afasta pessoas em vez de atrair. E qual que é a nossa ideia? Atrair pessoas, tá bem? Agora, a gente vai pro bloco B. Qual que é o lado positivo do bloco B? Ele é organizado, ele é detalhista, ele é meticuloso, ele é analítico, ele é profundo, ele é discreto. Ele não é fofoqueiro, ele não fica falando com ninguém da vida de todo mundo, ele é extremamente leal. São pontos muito positivos, ele é organizado, tem ordem. Qual que é o ponto que o bloco B precisa desenvolver? Relacionamentos e capacidade de mudança sem sofrimento. O bloco B, por ele gostar muito de rotina, de ordem, ele tem muito medo da mudança. E às vezes a oportunidade está passando do ladinho dele para algo melhor, maior para ele, mas ele não tem coragem de mudar. Porque ele tem medo do novo, ele tem medo do desconhecido, ele tem medo de largar uma coisa e começar outra, porque a frase dele, ele quer estar certo, ele quer as coisas corretas. Então, tudo que é muito novo, muito estranho para ele, afasta, ele tem medo. Então, muito dessa característica dele, de estar mais introvertido, é para ele não se ferir. Ele tem medo. O bloco B, ele tem insegurança. Então, ele precisa se sentir
seguro. Então são aquelas pessoas que precisam de CLT, carteira assinada, sabe? Saber rotina, ordem, normas, regras no trabalho que ele tá. Ele precisa disso, senão ele fica desconcertado, tá bem? Então o que o bloco B precisa desenvolver? Fé, coragem, entendimento que tudo é mudança e que se ele não fizer esse movimento, ele pode ficar estagnado e perder a vida, a exuberância da vida, de viver as mudanças e o processo evolutivo que ele precisa e ele tem direito de viver, tá? Então, bloco C. Faz sentido aí, gente? Quem é bloco B? Quem é bloco A? Agora a gente vai pro bloco C. O bloco C é o otimista, é aquela pessoa que tem visão de futuro, que tem muita criatividade, ideias. São extremamente otimistas e podem, assim, achar solução para tudo. São pessoas que têm mentalidade sempre no futuro, que têm visão do todo. Isso é muito positivo. Elas são visionárias, sabe? Elas veem solução para questões que outras pessoas não estão enxergando. Elas são as criadoras de tudo, são pensantes, né? Pensam muito, têm muitas ideias. Isso é muito positivo. Qual que é o lado que o bloco C precisa desenvolver? O bloco C precisa desenvolver foco, precisa desenvolver disciplina, precisa desenvolver ordem, porque senão ele só pensa e não realiza. Ele só pensa, cria projetos, começa e não termina. Qual que é o chamado para o bloco C? Momento presente, sair de pensamento só futuro, de viver só na frente, trabalhar mais gratidão por aquilo que tem, sentir prazer nas coisas que já existem na vida dele. E parar de ficar, só pensamento futuro. Aí parou, não tem mais entusiasmo naquilo, ele já não quer mais, mas ainda não concluiu, não teve sustentabilidade o projeto, porque as partes chatas ele não quis olhar, porque não era prazeroso, não era tão legal. Então ele foge do que não tá legal, ele foge da ordem, de um mínimo de disciplina possível. E aí o que impede ele de realizar aqueles pensamentos tão geniais? Exatamente o que ele não gosta, da ordem, da rotina, do foco. Faz sentido, gente? Então esse é o bloco C. Agora, a gente vai para o bloco D. Quem tá aí em primeiro ou em segundo no bloco D de maior nota, presta atenção nisso, tá? O bloco D é um bloco em que a ação, o movimento na direção do progresso, eles são realizadores, batem no peito, vão lá e fazem o que precisa ser feito. São rápidos, são ágeis. Enquanto o bloco C está pensando, o bloco D está realizando. Enquanto o bloco A está comunicando, o bloco B está organizando e colocando normas. Então, o que o bloco D precisa trabalhar? Relacionamentos. Ele precisa ser mais gentil, ele precisa aprender a ouvir, porque ele tá sempre correndo, ele tá sempre na pressa, ele tá sempre com um pouco de medo da falta, então ele tem que sempre realizar. Ele quer medalha, ele quer reconhecimento, ele quer ser o funcionário do mês, ele quer ser o cara, aquele que conquistou o primeiro. O bloco C, qual que é a questão que ele precisa trabalhar? Paz. Ele tem dificuldade de ter paz. Ele tem um hiperrealizador, que é um grande sabotador que a gente tem. Um dia a gente vai falar de sabotadores aqui também, tá? A gente tem sabotadores internos, a gente vai falar deles. São 9, a gente vai falar deles. Então, qual que é a questão do bloco D? O bloco D
ele às vezes é um pouco grosso com as pessoas, que ele não tem paciência. O bloco D não tem paciência. Então, o que ele precisa trabalhar? Paciência. Ele precisa trabalhar serenidade, calma, não julgamento, esperar o outro falar. Sabe por quê? Muitas vezes ele tem retrabalho, porque ele não espera terminar o assunto, a conversa, ele já sai fazendo. Então, num churrasco, vamos colocar aqui numa analogia. Vamos fazer um churrasco. Ah, é legal. Vamos fazer um churrasco. Quem é o bloco A, o que ele tá pensando? Primeira coisa que ele quer saber, quem vai? Quem vai estar lá? Ai, vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano, vamos convidar tal pessoa. O bloco A, ele tá pensando em quem vai. O bloco B, ele tá fazendo cálculo e pensando o seguinte, são quantas pessoas? Quanto de carne, quanto de bebida para cada um? Vai ser onde? Qual que é a logística? Como que a gente vai desenhar um mapa para as pessoas chegarem até lá? Como que vai funcionar? Quem vai ficar na churrasqueira? Quem vai buscar o carvão? Quem vai ver o gelo? Quem vai ter maionese? Vai ter arroz? Quais são os elementos que vão ter? Quanto que vai precisar comprar de cada coisa? Quem é bloco C, ele tá pensando assim, como que pode ser uma coisa diferente esse churrasco? Vamos colocar umas bolas, vamos colocar uma faixa, vamos colocar algo diferente nesse lugar para ficar muito legal. Vamos fazer tipo uma festa com luzes, umas coisas diferentes. O bloco C gosta do que é diferente, ele quer inovar, ele quer trazer coisas diferentes. E o que o D tá fazendo? O D já tá lá comprando carvão, ele não acabou de conversar com os outros tipos. Ele já tá lá comprando carvão e a carne e vai comprar de mais ou de menos, porque não ouviu a quantidade que o bloco B tá contando para ele. E ele já tá fazendo, já foi lá, já foi correndo. Então, amados do meu coração, o que é o ideal? O ideal é eu não estar na falta e nem no excesso de nenhum perfil, mas eu abraçar o meu perfil com toda a força, ser aquilo que está dentro do meu coração, que é o que me faz feliz, e sair da polaridade negativa desse perfil e ir para a positiva. Trazendo o quê? Um pouco de todos os outros dentro de mim. Porque vão ter momentos na vida que eu vou precisar ser mais bloco A. Em outros momentos, mais B. Em outros, C. Em outros, D. Então, qual que é a ideia? Eu entender que todos eles estão dentro de mim e que se eu tiver algum zerado, eu preciso trabalhar aquilo. Então, quem tem o bloco A zerado, ele precisa trabalhar relacionamentos. Quem tem o bloco B zerado, precisa trabalhar mais as mudanças, sair um pouco fora da caixa, sabe? Entender que tem novas oportunidades. Quem tem bloco C precisa trabalhar mais foco, mais disciplina. E quem tem bloco D precisa trabalhar mais paciência, mais saber ouvir, mais gentileza nas palavras. Faz sentido, meus amores? Estão se encontrando aí? E pensa o seguinte, existem outras pessoas que têm perfis diferentes. Agora imagina, você você no seu bloco familiar. E vou te contar uma coisa, que Deus é perfeito, né? Lembra do pressuposto maior? Deus é justo, perfeito, bom, maravilhoso, misericordioso e sabe todas as coisas. Sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas de perfis opostos para conviverem. Por quê? Porque a gente se auxilia, porque o organismo complexo e inteiro, nosso sistema, ele só funciona porque existe essa diversidade e a gente se complementa, a gente se auxilia, não tem melhor ou pior. Se faltar um, o organismo fica doente. Se tiver em falta, vai ficar doente. Se tiver em excesso, também vai ficar doente, porque não vai criar harmonia. Então, qual que é o nosso papel? Entender qual é o nosso papel nesse sistema. Entregar aquilo que a gente nasceu para e sair da polaridade e se curar daquilo que está em falta ou em excesso nesses perfis, nesses blocos. Faz sentido, gente? Então, guarda isso aí, tá? Guarda esse movimento aí que a gente fez até agora, o que tá bom, o que não tá.
Agora, eu quero alguém tem dúvida sobre isso? Que agora a gente vai pro próximo bloco, para a próxima etapa, tá? A gente vai pra etapa dos tipos que podem existir. Agora a gente vai passear levemente no Enneagrama pra gente entender os tipos, pra você se identificar, pra gente ver o que é forte em você e o que o ego precisa assim ser trabalhado pra sair sempre do polo negativo, tá bem? Eu acho que eu vi minha amiga Tatá aí. Tatá, te amo, tá bom? Thaís Targa. Gente, sobre recolocação profissional, quem tá aí num período que não sabe o que faz, que tá desempregado, não existe melhor pessoa, pelo menos que eu conheça no Brasil, do que Thaís Targa. Ela tá aí. Tatá, coloca seu Insta aí. Você precisa... Thaís Targa, tá? Você precisa ser vista pelo mundo, porque a missão que você tem, meu amor, e o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, tá lindo demais de ver, tá? Mulher forte, deu uma virada na vida dela, um exemplo, tá? Bom, vamos lá. Agora, a gente vai para um outro bloco e eu vou pegar papel e caneta aqui, porque Obrigada, meu amor! Porque recentemente eu estou estudando Enneagrama. Quem está me ensinando é minha cunhadinha, a Cecé. Em breve, eu vou estar trazendo a Cecé para minha equipe aqui. Ela não sabe ainda, sabe? Ela não sabe, mas eu vou trazer ela para trabalhar algumas coisas aqui comigo. Ela não sabe. Mas ela vai saber um dia. Bom, então agora a gente vai para as questões do ego e para alguns pontos de eu safado e eu sagrado que tem aí dentro, tá bom? A Gra, comecei a te seguir por causa da Thaís. Ai, que legal! Ela é demais, né? Adoro. Bom, vamos lá. Adoro tanta coisa. Adoro tudo que é bom, tudo que muda e que evolui, sabe? Eu acho que é isso que eu adoro. Quem tá disposto a crescer. Eu adoro você que tá aqui. Sabe por que você tá aqui? Porque você não aceita viver pequeno, sem paz, sem felicidade, sem prosperidade, que você quer evoluir. Você já acordou, você já despertou, agora você quer ampliar sua luz e ajudar quem tá próximo, por isso que você tá aqui. Obrigada, tá? Por isso. Vamos lá. Eu vou falar aqui de 9 tipos, tá? De 9 tipos. Eu não vou explicar muito sobre Enneagrama, como funciona, da onde veio, etc. Porque eu não tenho especialização nisso, tá? Gente, tá torto meu... Peraí. Tô achando que tá torto esse negócio aqui. Aí. Tá bom assim? Tô achando que tá torto isso. Bom. Vocês estão vendo? Eu tô torta, gente, aí? Agora que eu tô vendo aqui. Poxa vida. O negócio tá descolando aqui. E eu não sei virar... Ah, entendi. Virei aqui pro lado. Acho que melhorou. Tá. Vamos lá. Vou falar dos tipos. Aí eu quero que você preste atenção nos tipos. Lembrando, gente, que a gente é um misto de várias coisas, de vários tipos, de vários perfis, tá? Só que tem horas que é importante a gente parar e olhar o que mais vibra na gente, tá? Pra gente achar os pontos que a gente precisa trabalhar, tá bem? Então, vamos lá. Vou falar de novo o que essas pessoas pensam, ver se você se encaixa. São 9 tipos, você vai colocar aí agora. Se você é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá bem? Depois a gente aprofunda nisso. Eu chamo a Cecé um dia pra conversar um pouco mais sobre isso, tá bem? Mas vamos lá. Tipo 1. Qual que é o lado safado dele? A polaridade negativa do tipo 1? Ele sente muita indignação por as coisas estarem erradas, tá? Ele é o juiz das imperfeições das coisas e das pessoas. Ele tem uma régua alta, sabe, de perfeccionismo. Ele gosta das coisas muito corretas, muito perfeitas. Ele se incomoda com a imperfeição do mundo. Então ele tem raiva dentro dele, não raiva assim das pessoas, mas raiva do mundo não tá correto, de uma pessoa tá atravessando fora da faixa se tem a faixa.
Ele tem raiva do outro ser desonesto, sendo que honestidade é óbvio. Então, anote aí de 0 a 10 o quanto você sente que você tem essas características que eu tô falando. Depois você vai se encontrar, tá bem? A Rose, meu amor. Te amo, meu amor. Rose, viva você. Maravilhosa também. Aqui só tem gente maravilhosa, né, gente? Senão não estaria aqui. Ah, lindezas. Sabe por quê? Porque eu atraio instrumentos divinos na Terra. E se você tá aqui, é porque tem algo de muito lindo dentro de você para entregar pro mundo. Entendeu? Porque que eu sei que aqui só tem gente maravilhosa? Sou boba nada. Vamos lá. Então, o tipo 1, ele tem indignação pelas coisas estarem erradas, ele é juiz das imperfeições, das coisas, das pessoas, a régua dele é alta, tá? Qual que é o caminho de virtude dele? O que ele precisa trabalhar? Serenidade e aceitação das pessoas como elas são, do mundo como ele é, e fazer um movimento leve nessa direção, não com raiva, fugir do peraí, tá, se vai acabar o tempo logo. Na hora que acabar o tempo, eu paro, salvo e volto, tá? É muito importante a gente fazer o trabalho que a gente vai fazer hoje, porque depois da gente olhar tudo, a gente vem ainda e vai fazer limpeza, tá? Então a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Vocês querem fazer tudo hoje ou vocês querem que divida em 2 lives? Falar o que dá e depois fazer a limpeza na outra. Como é que tá o tempo de vocês aí? A gente pode fazer de mais tempo? Só anota aí pra mim pra eu entender o tempo de vocês, tá? Vou falando aqui enquanto vocês colocam. Então, a parte sagrada do tipo 1 é a serenidade, é a aceitação da realidade. Esse é o caminho dele, tá? Esse é o caminho do tipo 1, para que ele se eleve aqui neste mundo. Hoje, 2 lives. Ok, tudo hoje, 2 lives. Então, a gente vai ficar mais tempo, tá? Terminando, eu vou salvar esta live e depois a gente abre de novo. Se demorar aí uns 2, 3 minutinhos, é porque às vezes a internet demora um pouquinho para salvar, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Serenidade e aceitação da realidade é o caminho do tipo 1. Então, de 0 a 10, o quanto você sente que julga o mundo e gostaria que tudo fosse perfeito e fica indignado por não ver a perfeição no mundo ainda. Vai colocando. Tá, tô vendo aqui, melhor fazer outra live. A Joana, 2 lives hoje. Tá. Ó, eu faço hoje, vou fazer hoje. E aí, quem não puder ficar todo o tempo, depois assiste a limpeza e faz no seu próprio tempo, tá? Acho que vai ser melhor, pra gente não perder o rumo, tá? Tipo 2. O tipo 2 é a paixão, né? Que na verdade é o eu safado dele, o lado negativo dele, está no orgulho. Ele quer se sentir importante, quer ser reconhecido, valorizado. Ele faz muito pro outro, mas tem dificuldade de pedir ajuda. É aquele cara que quer fazer tudo pro outro, mas tem dificuldade de pedir ajuda. Ele é muito altruísta, sabe? Mas ele tem dificuldade. Então, qual que é o caminho dele pro sagrado? O caminho dele é a humildade, é ele pedir ajuda, é ele acolher suas próprias sombras. O tipo 2, gente, ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. Ele é muito pro outro, ele é muito assim, eu faço tudo pro outro, eu quero tirar o sofrimento do outro, eu quero tirar o sofrimento da humanidade. Então, se eu precisar sair de mim mesmo, eu saio. Então, muitas vezes ele se fere para auxiliar o outro, tá? E o caminho dele é a humildade, é pedir ajuda e acolher as próprias sombras. Se você tá aí e tem dificuldade de pedir ajuda, faz muito pro outro, de 0 a 10, coloca aí uma nota mais alta para o tipo 2, tá bem? Sabe se a bebê do Dr. Juliano nasceu? Não, que eu saiba, não nasceu. Vanice, que eu saiba, né? Nossa senhora, se nasceu, eu preciso saber.
Bom, tipo 3, vamos lá. Obrigada. Esses tipos é Enneagrama? Isso, Lu, agora a gente tá falando do Enneagrama, tá? Tipo 3. O tipo 3, qual que é o lado safado dele? O lado ainda que tá precisando de cura, tá? Ele é muito confuso, ele tem muita confusão mental, ele não tem noção de quem ele é, então ele fica fazendo de tudo pra se encaixar, pro outro ver que ele tem sucesso, sabe? Ele quer se adaptar ao sucesso da sociedade, do mundo. Então, se alguém falar pra ele, ó, ter sucesso, tipo 3, é você casar, é você ter um trabalho, é você ser bem sucedido financeiramente, ele quer ser bem sucedido. E ele quer muito ser valorizado. Ele muda todo o tempo dependendo do ambiente. Então, ele tem dificuldade do quê? De ter contato com a própria autenticidade, com a verdade, com a veracidade da essência mais pura dele, tá? Esse é o tipo 3. Então, qual que é o trabalho que ele tem que fazer? Se analisar e descobrir a essência dele e sair do que é sucesso na sociedade. Ele precisa se encontrar num movimento harmonioso, gentil e generoso com ele mesmo, de busca da própria identidade, para parar de se comportar de acordo com o que o outro gostaria, para ser agradável e ser visto como um sucesso, como aquele que vai, que acontece, que faz, que é o cara exemplo na sociedade, tá? Agora, a gente vai falar do tipo 4. O tipo 4, ele o lado que ele precisa desenvolver é que ele tem uma necessidade constante de comparação. A autorreferência dele é muito baixa, o autovalor dele. Então ele fica muito comparando com o outro. Eu sou mais bonito ou mais feio que fulano? Eu sou mais inteligente ou mais burro que Beltrano? Então ele tá sempre se comparando, tá? Então, nessa constante comparação, ele tem o desejo de ser mais, de ser melhor. Só que aí, qual que é a referência dele? É o outro. Então, qual que é o trabalho? É ser ele mesmo, tá? É ele não se comparar. Ele estar próximo da realidade de quem ele é. Ok? O tema da live, Júlia, é quem é você, seus aspectos luz e sombra. Tá bem? A gente tá fazendo uma análise aqui. Então, tipo 4. Tipo 5. O tipo 5, o lado negativo dele, que ele precisa desenvolver, ele precisa sair da avareza. Ele vive num pouco de falta, sabe? Ele faz o que é estritamente necessário e ele tem muito medo da falta. O tipo 5, ele economiza tudo, ele economiza tempo, ele economiza dinheiro, ele economiza afeto, ele economiza atenção para as pessoas. E qual que é o caminho para ele sair disso? Ele precisa trabalhar o desapego, a libertação dessa necessidade de falta. Ele precisa ir para prosperidade. Então é aquela pessoa que junta, que guarda tudo, que tem medo de não ter amanhã, tá? Então, tipo 5. Agora, tipo 6. O tipo 6, ele sente muito medo e ansiedade. O tipo 6, ele necessita trabalhar coragem e fé. Ele entende que a realidade, ela é muito ameaçadora e que ele sempre tem que estar atento, sabe? Que sempre pode acontecer alguma coisa negativa. Então ele precisa ele tá sempre ansioso e com medo, sempre desconfiado. Então ele precisa trabalhar mais o quê? A coragem e a fé, tá? Vai analisando aí. Tipo 6. O tipo 7, ele é o tipo que quer sempre sentir prazer, tá? É como se o pecado capital dele fosse a gula, né? O tipo 7, ele quer sempre experiências prazerosas. Tô olhando aqui, ó. Experiências prazerosas, estímulos otimistas.
Ele experimenta tudo, novas ideias, projetos. Ele quer se aprofundar no prazer, tá? Ele tem necessidade de fugir da dor e buscar sempre o prazer. Então, ele sempre vai achar uma solução mais legal, diferente. Ele começa um trabalho, aquilo começou a ficar chato, ele quer ir pro outro, tá? Aquilo ele começa, não termina, porque na hora que fica chato, ele sai. Então, qual que é a necessidade dele? É a aceitação daquilo que ele já tem, do que ele já está vivendo, sair dessa insatisfação constante. É trabalhar mais gratidão e acalmar essa busca incessante sem viver cada momento, sem viver a essência do momento, tá? Então, esse é o tipo 7. Tipo 8. O tipo 8 é a pessoa do muito trabalho, de muita bebida, de muita comida. Ele quer ser poderoso, forte, potente. O 8, o pecado capital dele é a luxúria, o excesso. Porque para ele é o seguinte, ele tem que ser o forte. Porque no pensamento dele existem dois tipos, o fraco e o forte. Então ele quer ser o forte, tá? Então ele não pode ser frágil. Então qual que é o trabalho dele? Ter experiências tranquilas, se abrir mais para vulnerabilidade, entender que a gente é humano e que a gente tem fragilidades e que isso faz parte da vida, tá? Tipo 9. O 9 é da ação certa. Ele é o da paz e do amor, tá? O que ele quer? Ele quer que não exista conflito no mundo, que tudo seja paz e amor. Então ele não olha para si, ele só olha para o outro e tudo que for, ele é um super diplomata, tá? Ele quer pôr pano quente em tudo, ele vai lá, ele organiza tudo para que não haja conflito. Qual que é o medo dele? Conflito e confronto. Ele quer fugir do conflito e do confronto o tempo todo. Então tudo que ele puder, se ele se anula. Ele tem preguiça de fazer coisas pra ele, mas ele é muito ágil para resolver coisas dos outros. Mas pra ele procrastina, ele não se olha. Então esse é o tipo 9. E qual que é a ação? Qual a direção que ele precisa? A direção de se importar com ele, de entregar para a humanidade e para ele. Tá bem? Então, a gente falou desses 9 tipos. Agora, qual a etapa que a gente vai, tá? A gente vai dar mais uma passada nos tipos, tá? Com mais algumas coisas aqui que eu anotei para ficar bem fixo, tá? Que isso aqui é muito importante a gente se conhecer, tá? Então vamos lá. Vou dar uma repassada aqui com mais alguns detalhes, tá? Que eu escrevi, que eu tô aprendendo ainda, tá, gente? É que tudo isso é importante pra gente se conhecer, que a nossa missão 1 tem a ver com autoconhecimento e limpar tudo aquilo que não serve, tá bom? Bora lá. Tipo 1, visão de mundo é que o mundo seja perfeito, fica excessivamente exigente, crítico, tem raiva interno por causa dos defeitos da sociedade. No caminho da evolução, precisa buscar serenidade, quietude no coração, aceitar as coisas e as pessoas como são. Tipo 2, vê o mundo como o mundo dos relacionamentos e precisa passar uma imagem de que sou querido e importante. Solícito para quem ele gosta. Por outro lado, pode ser excessivamente adulador e precisa também cuidar da própria vida. Ele quer se sentir importante na vida dos outros. Ele precisa sair do orgulho e entrar na humildade, de não precisar que o outro dê importância a ele. Vou falar mais coisas do número 8, tá bom? Tipo 3, tô repetindo mais coisas de cada nome. Tipo 3, vê o mundo com a necessidade de ser o melhor ou um dos melhores. A vida é em busca de metas e resultados. Muitas vezes pode exercer e deixar. Pode exceder de tanto fazer isso e pode deixar saúde, família, relacionamentos ou situações importantes de lado para essa conquista, né, do sucesso. Em busca do sucesso, ele pode cair no vício emocional do auto-engano, de não ser quem é, ter dificuldade na sua autenticidade, de fazer o que a sociedade deseja,
Precisa sair do condicionamento do outro, tá? Tipo 4. Nada pode ser simples. Ele busca o requinte, a sofisticação nas experiências. Ele tem sensibilidade estética e pode cair na melancolia e achar beleza no sofrimento. Quer ser especial e se compara muito com o outro. Se é mais ou menos bonito, é mais ou menos competente. Ele busca a virtude emocional da tranquilidade em ser ele mesmo na sua própria diferença, sem ficar buscando querer ser o outro. Então, o caminho dele é buscar equanimidade, autenticidade, tá bem? Tipo 5. Visão dele é que deve ter conhecimento de tudo para viver o mundo. É o cabeção. Tudo tem que ter uma explicação. Ele desenvolve inteligência, mas também tende a ficar muito no mental e não vive a vida. Ele precisa de privacidade e mostra o vício da avareza. Se mostra e entrega pouco, tudo é contado. Virtude é ir para o não apego e sair do controle e viver a vida com abundância no processo. Ok? Tipo 5. Agora vamos para o tipo 6, da precaução. Vê o mundo repleto de ameaças constantes. Marcela, fala comigo. O que aconteceu, Marcela? Perdi muito. A live já salvei, já botei até lá no IGTV. Tipo 6, precaução. Vê o mundo repleto de ameaças constantes. Está na espreita sobre as ameaças, sempre alerta e cheio de estratégias. Ansioso, referência bibliográfica desse assunto, Eneagrama. Leal, responsável, tem um medo excessivo, meio paranoico às vezes. Tem o vício do medo. Virtude em evolução. Não se preocupar tanto com as ameaças do mundo e acessar a coragem e a autoridade de si mesmo para fazer o que precisa ser feito. Tipo 7. Para quem está chegando agora, o que está acontecendo? Gente, estamos fazendo uma live sobre quem é você, quais são seus lados luz e sombra. E a gente fez um primeiro bloco de perfil comportamental para a gente estar buscando tudo aquilo em nós que é bom, que a gente precisa entregar e ensinar para o mundo, e tudo aquilo que a gente não tem, que a gente precisa desenvolver. E para isso eu trouxe aqui perfil comportamental e Eneagrama, tá bem? Então agora a gente está no bloco do Eneagrama, que são os 9 tipos de personalidade, que tem a ver com o nosso ego, com a nossa visão do mundo, o que a gente acredita, como a gente se movimenta, tá bem? Então, a gente fez o primeiro bloco. Quem não assistiu e que tá chegando agora, depois olha lá, tá bem na primeira live, que eu já deixei salva. E agora a gente tá no segundo bloco. A gente tá reafirmando os tipos, porque a gente vai fazer um processo de limpeza já, ok? Karina Mioto, te amo, maninha. Tá. Então, o tipo 6, a virtude e evolução dele é não se preocupar tanto com as ameaças do mundo e acessar a coragem e a autoridade de si mesmo para fazer o que precisa ser feito, tá? Então vai analisando aí para ver onde que você se encontra, tá bem? A pontuação, gente, por que eu peço para colocar a pontuação de 0 a 10, o quanto você se aproxima disso? Porque a gente vai ver o ponto de cura daquele tipo, que aí na hora que você vai fazer um processo de limpeza, um trabalho espiritual, um trabalho energético, você vai direto no ponto, tá? Então a gente precisa entender qual que é a nossa luz e nossa sombra. Quando a gente tem um mapa, fica mais fácil lidar com ele. Ele não entra pela porta dos fundos, dilacerando a nossa vida, tirando nossa paz e nossa felicidade. Porque se eu sei se eu saco ele, se eu entendo onde ele tá, eu vou aprender a lidar com ele e entender os pontos que eu vou precisar me olhar. Sabe quando Jesus fala orai e vigiar? Orai e vigiai. É para isso, tá bem? Tassi, por favor, vai responder as perguntas? Vou, Lu? Vou responder perguntas. Tá. Tipo 7. O 7, ele busca prazer. Ele quer prazer.
Tudo que ele faz, ele busca prazer. Quer todos os prazeres que o mundo oferece. Tende a ter ânimo, ser mais leve, criativo, comunicativo. Mas, ao ignorar o tédio, a dor, ele pode não aprender coisas que a vida está trazendo para ele, tá? Então é importante ele se olhar, sair um pouco de só buscar prazer. Tem coisas que são chatas que fazem parte da vida. Então olhar para isso é importante. Quem sempre foge de coisa chata, só quer o entusiasmo, só o que é gostoso, tá sempre, né, no mundo cor-de-rosa, onde não existem problemas a serem resolvidos, provavelmente é bem provável que seja o tipo 7, tá? Então, qual que é o problema do ponto do 7? Ele desfoca muito, tá? Então, as experiências dele são mais rasas. E quando aprofunda, acha algo difícil e sai para buscar prazer de novo. Dos pecados capitais é a gula, tá? A gula do tipo 7. O caminho de evolução do tipo 7 é sair da gula e ir para a sobriedade. O momento da dor deve ser vivido sem a voracidade pela vida e fuga da dor, ok? Agora a gente vai pro tipo 8. O tipo 8, ele quer poder. O tipo 8, ele enxerga o mundo entre pessoas fortes e fracas. Ele testa as pessoas. Ele valoriza a verdade, ele é super sincero, ele é assertivo, objetivo, realizador. Às vezes é também um pouquinho grosso, tá? Porque ele vai direto, ele quer se impor, tá? Qual que é o vício do tipo 8? Ele quer experiências intensas da realidade. Então ele fala alto, ele chega chegando, ele tem excesso de franqueza. O caminho de evolução do tipo 8 é que ele não precisa ser forte em todas as situações e que amolecer o coração vai ajudá-lo a ter mais paz e sair dessa necessidade de ser forte, tá? É como se ele visse o mundo entre assim, tem fortes e fracos. Eu tenho que ser forte. Não aceita nenhum tipo de vulnerabilidade, de fragilidade, de fraqueza, tá bem? Tipo 8 esse. Então, o que ele precisa? Paz, relaxa. Tem caca aí dentro também. Não é todo mundo que é 100% forte, a gente tá aqui nesse mundo e a gente tá aqui se ajudando, tá? Agora, tipo 9. O tipo 9 busca... A Raquel falou, só se ferra. Todos se ferram se não caminham na direção da luz, tá? Do seu perfil. Todos se ferram. Não tem o perfil que se ferra, o outro que não ferra. Todos se ferram se não vai pro caminho da evolução do seu tipo, tá bem? Agora, a gente vai pro tipo 9. O tipo 9, ele busca paz e harmonia. Ele quer um mundo perfeito, sem conflito e acaba no ego tentando que o mundo ilusório seja assim, um mundo de paz. Então, ele é do paz e amor, né? Ele prioriza muito o outro, esquece de si. Então, ele é o cara legal. Todo mundo geralmente gosta do 9, tá? O tipo 9. Porque ele é legal, ele faz tudo pra todo mundo, ele se anula pro outro, ele é o cara gente fina, é onde tem um problema, eles chamam o tipo 9 pra sentar, para eles se auxiliarem ali. Então, ele põe os panos quentes, tá? A questão desse tipo, gente boa, que é o tipo 9, é deixar de fazer o que é importante para ele. Ele não faz o que é importante para ele. Ele precisa olhar para si e enfrentar a realidade, mesmo que gere conflito. Porque às vezes, para não gerar conflito, ele se anula. Ele foge do conflito, do confronto, ok? Ele tem preguiça de fazer coisas para ele mesmo. Pro outro, ele levanta, sai correndo para realizar. Quando é alguma coisa para ele, ele tem preguiça de fazer esse movimento, tá? O caminho da evolução do tipo 9 é reconhecer o que tem que fazer para ele e se desenvolver mesmo que tenha que entrar em algum conflito. Sim? Então, gente, o que eu quero que você veja aí? Dos tipos,
qual que você acredita que você seja e o que a gente vai precisar limpar, tá? O que a gente vai precisar ampliar na nossa vida pra gente sair do caminho da raiz negativa do tipo pra gente ir pra raiz positiva. Então, anote aí e tenha no seu papel os pontos que você vai precisar trabalhar em você. Enquanto cada um vai olhando o seu papel e vai circulando os pontos que precisa melhorar, eu gostaria agora que vocês fizessem perguntas, né? Enquanto cada um vai olhando aí se teve alguma dúvida até agora, tá? Geralmente a gente tem muitas questões de todos os tipos, tá? Mas tem um que é o seu raiz. Então eu quero que você se lembre quando você tinha lá 18 anos de idade, 17, 18 anos. E entenda nesses 17, 18 anos, quem mais se parece com você lá nos seus 17, 18 anos, que é onde você está no auge da sua raiz, da sua personalidade, tá? Dá uma olhada lá. Que agora, enquanto vocês perguntam alguma coisa aí, se tá em dúvida, a gente vai limpar. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a Lu. Eu já sei meu tipo 8. Minha maior dificuldade é confiar nas pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos. Como viver sem a dor da rejeição? Ser o medo de viver. Como mudar a relação de ataque? Essa relação realmente é do tipo 8 mesmo, ó. Líder, impositivo, encara desafio, passa fortes, ataca para se defender, quer ter o controle, tá? Não quer perder o controle. Meu anjo. O que a gente precisa, né? A gente precisa abrir espaço para olhar a luz do outro, tá? Para olhar o que é bom, belo e sagrado do outro. Porque o outro é uma ilusão eu acreditar que nas minhas relações eu não vou sofrer, que a pessoa não vai me decepcionar. É uma ilusão. Por quê? Porque a gente cria a realidade psíquica de que o outro é perfeito, que o outro vai atender às minhas necessidades e encaixar no meu padrão. Só que isso é uma mentira, é uma ilusão. Então, como não me decepcionar? Não criando expectativas irreais, não colocando excesso de desejos que a outra pessoa seja X ou Y. É vendo a realidade como ela é. Esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Aqui, ó, que ele tem de positivo. Tá cheio de qualidade, mas olha aqui, ó, os pontos para melhorar. E se eu quiser um ser humano perfeito para conviver comigo, não será neste planeta Terra. Será num outro movimento universal, onde não teremos mais imperfeições morais, que é num mundo feliz que não é aqui, no terceiro plano. Todos que estão aqui têm questões para melhorar. Então, da mesma forma que o outro pode me decepcionar, eu também decepciono pessoas com o meu jeito, o meu tipo e as minhas questões, tá? Então, aceitação da vida como ela é, zero julgamento e se abre para a vida. E se vier a dor, o que a gente faz? Trabalha com ela, dança com ela. Porque quando a gente não cria expectativa e vai pro desapego, a dor, você dança com ela, porque ela não te fere. Porque você não criou expectativa, ela não te pega. Ela só te pega se você cria expectativa e vê o mundo da forma que ele não é. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Depois, gente, na internet, vocês colocam lá, teste Enneagrama. Tá cheio de teste gratuito, tá bom? Pra gente identificar exatamente o perfil. Só você colocar lá no Google, no YouTube. 200% tipo 1. Como melhorar isso do tipo 9? Evelyn, a gente precisa se trabalhar, tá? O tipo 9, ele tem muito medo do conflito, né? Porque ele tem medo de não ser aceito, de não ser amado, ele quer paz, ele quer amor. Só que muitas vezes
Nesse movimento, eu não ajudo o outro na paz dele e na minha, passando só a mão na cabeça. Às vezes é importante eu ter uma postura para que a outra pessoa me respeite e respeite também os meus desejos internos. Então, é dizer não com doçura, porque o tipo 9, ele é muito humano, sabe? Ele é muito da paz. Então, você sabe, o curto e grosso? É ser curto e doce. É se posicionar de uma maneira confortável. É um trabalho interno de se posicionar e olhar coisas para você. É que muitas vezes o tipo 9 vê como trabalhos pessoais como sendo egoísta. Só que não. Você precisa olhar para você e crescer e ampliar suas conquistas para você auxiliar ainda mais o outro. É só quando a gente se cura que a gente cura melhor o outro. Então a potência maior do 9 para curar e trazer harmonia é ele se trabalhar. Aí sim, ele vai estar na potência. Como lidar com a falta de aceitação do outro quando ele tem algo que incomoda como a mentira? Aí, José Mauro, você vai lá na live que a gente fez, o Mestre dos Mestres, que tem essa resposta prontinha para você. Você vai fazer um exercício para você entender o porquê que isso está te incomodando tanto, tá bem? Porque com certeza você é verdadeiro, tá? Então a mentira te incomoda, porque seu perfil é ser verdadeiro. Então vai lá que você vai fazer o exercício para você entender qual o seu principal desafio. Tá na última live que a gente fez. Tá bem? Nós temos que marcar o que somos. Então, marque aquilo, os desafios que precisam ser limpos, só para deixar aí, tá? A live de terça passada tem como ter acesso? Tem, está lá. Perfeito. Vamos agora direto, gente? Como não fazer justiça com as próprias mãos? Parece errado ver tanta coisa errada no mundo e não fazer nada parar essa gente. Olha que frase linda do tipo 1, gente. Olha que lindo, ó. Vecomarim. Como não fazer justiça com as próprias mãos? Parece errado ver tanta coisa errada no mundo e não fazer nada para parar essa gente. Essa é a frase do tipo 1. O tipo 1, olha que legal. É muito legal você ver na prática, né? Ó, ele tem raiva, ó, ele tem indignação pelas coisas estarem erradas. Então, qual que é o trabalho do tipo 1? Serenidade, entender que a realidade é esta. E o que ele pode fazer para que ele seja melhor. No caso, o tipo 1 precisa trabalhar compaixão, paciência, tolerância com o erro alheio, a aceitação da condição do terceiro plano, que é onde a gente vive, e fazer sempre o seu melhor. Ele buscar o melhor dele e ser exemplo, e não esperar que o outro faça com a perfeição que ele deseja. Entende? Então, o trabalho é ir nessa direção. É compaixão, amorosidade, compreensão, não julgamento e sempre fazendo o melhor para ser exemplo, respeitando o tempo de despertar do outro. Não é fácil, tá? Mas faz parte. Então, não, nenhum se anula, tá, Alessandra? Bebe água, tá? Por onde eu começo? Calma que nós vamos... Deixa eu ver o que mais. Hoje minha maior dificuldade é deixar a energia do outro alterar a minha. O pensamento é de rejeição, de que falhei com o outro. Qual seria? Não entendi a pergunta. Bom, vamos direto pro... Vamos fazer a limpeza agora por causa do tempo, gente? Depois vocês voltam, revejam a live, tá? Para que a gente faça esse movimento de limpeza. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou pedir permissão para suas crenças, para que a gente trabalhe todas essas questões do nosso ego. Eu vou colocar aqui vários pontos, tá? Vários e vários pontos. E aí você vai encaixando o que é seu e vai pensando o que é seu aí que você anotou. Porque aí o seu inconsciente, de tudo que vai ser dito aqui, ele já sabe qual o ponto que você precisa se trabalhar, tá? Então agora a gente vai fazer um trabalho de limpeza. Eu vou usar, para quem gosta de saber, apometria, vou usar Ho'oponopono e vou usar EFT,
tá? Como que a gente vai fazer essa limpeza? Eu vou pedir pro sagrado, pra força divina que criou tudo, para ela ser a condutora desse trabalho. Eu vou pedir para que você fique numa posição confortável, que você evite barulho aí do seu lado, para a gente entrar diretamente na conexão com o sagrado que existe aí dentro de você e com o seu núcleo de sabedoria, com Deus que existe em você, tá? E aí vai ter um momento das nossas falas aqui que eu vou pedir para você fazer taping, dar pequenos tapinhas aqui nessa região hipotenar aqui da mão, tá? Isso aqui vem do EFT, Emotion Freedom Technique, tá bem? Emotion Freedom Technique é uma técnica de liberação emocional. Aqui tem um meridiano que tem a ver com chakra cardíaco. E quando eu vou batendo aqui, eu vou limpando, eu vou drenando do meu corpo emocional. É lindo, gente, é lindo, essa técnica é linda. Eu vou drenando do meu corpo emocional através desse meridiano pontos do meu ego em desajustes que estão lá fixos no meu corpo emocional, na minha personalidade, dos 7 corpos que a gente tem, que a gente já falou numa live também dos 7 corpos, tá? Quem não viu, vai lá depois no canal do YouTube que tá lá, tá bem? Qualquer mão. Cansou? Vai pra outra, tá? O importante é você dar tapinhas aqui nessa região hipotenar, tá bem? Quem não tiver privacidade pode fazer num outro momento. Depois volta, coloca nessa parte da live e faz, tá bem? A apometria, eu vou usar cores, pulsos magnéticos e uma limpeza, tá? Vou usar água crística, as cores dos chakras, integrar corpos. Então, como é uma técnica muito intuitiva, não tem como eu falar tudo que vai acontecer, porque eu também não sei, tá? Eu sou instrumento agora para ser usada como canal para auxiliar você a limpar e liberar tudo que te impede de viver prosperidade absoluta e infinita na sua vida. Porque se hoje existem travas e limites na sua vida, é por bloqueios passados, porque a sua essência, ela é pura luz. A sua essência é amor, é gratidão, é paz, é não julgamento, é harmonia, é felicidade, é realização, é bênção, é perdão, é compaixão, é bondade, generosidade, é amor incondicional. Essa é a sua essência real. Tudo aquilo que não é isso, não tem que estar aí. E a gente vai começar já. Faz sentido, meus amores? Então vamos lá. Não tem jeito de eu colocar uma musiquinha, porque tá aqui o celular, mas vamos da melhor forma possível, tá? Respira fundo. Solta o ar. No seu tempo, da sua maneira, inspira. Fundo, enche seu pulmão e solta. Relaxa seus ombros. Fica numa posição confortável para você. Se você fechar seus olhos, é um ambiente seguro e facilita a sua internalização. Se não, não tem problema. Pode ficar com os olhos abertos, tá bem? Eu vou pedir permissão para estar com os meus fechados aqui nesse momento. Enquanto você respira, vai relaxando. Pai amado, força maior, divino mestre, criador de tudo que há, força divina, de amor puro e incondicional, divina consciência, luz pura, Deus Pai, Mãe, Filho. Nesse momento, eu peço em nome de todas as pessoas que nesse momento se encontram ouvindo essas palavras, que através da força do teu amor e da tua bondade
por misericórdia infinita, apesar de todas as nossas mazelas, como um Pai bom, zeloso, perfeito e justo. Eu agradeço essa oportunidade de podermos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de vivermos a prosperidade real, a que temos direito divino por sermos teus filhos. Nós aceitamos a condição de co-criadores. Nós aceitamos a condição de filhos da luz e do amor. Nós aceitamos a condição de sermos tudo aquilo que a nossa potência interna e abundante deseja e necessita viver. Nós convocamos a paz, a felicidade, a prosperidade, a harmonia. Nós convocamos a bondade, o amor incondicional. Nós convocamos toda a força, toda a coragem, toda a fé. Nós convocamos a força do perdão, da compaixão e todos os filhos do amor. Nós convocamos a alegria, a esperança, o entusiasmo pela vida. Nós convocamos a autoaceitação, o perdão. Nós convocamos a nossa capacidade de amar, de servir e de evoluir. Para que nesse momento, Pai amado, um banho de água crística, pura e cristalina, vindo do nosso Mestre amado Jesus, que nos ensinou tanto o caminho para voltarmos para a Tua luz, para a Tua casa. Que sejamos todos banhados em água crística, pura e cristalina, transmutando, limpando e drenando tudo que não serve mais. Banhando em trazendo a força do elemento água, limpando miasmas, rastros magnéticos, impurezas do nosso corpo físico, nosso corpo energético, nosso corpo emocional e mental inferior, limpando e drenando em 1, 2, imagina uma água crística banhando como uma chuva de prata, limpando todo o seu corpo nesse momento, 3, 4, banhando, 5, 6, 7, passando um grande bolsão de luz, recolhendo todos os mentais de encarnados ou desencarnados, de todos aqueles que ainda vibram em desarmonia, sejam todos recolhidos e encaminhados para a luz no setor astral, para serem tratados, curados e despertados para a luz do amor. Sejam todos encaminhados através do elevador de luz, numa pirâmide alfa, beta, gama, delta, epsilon, no elevador de luz, sendo encaminhados para o astral, para tratamento e conscientização. E todos aqueles mentais belo e sagrado, de energia positiva e de amor, permaneçam conosco, juntamente com nossos guias, mentores, anjos e toda a espiritualidade amiga que nos cuida, nossa família espiritual. Aproximando a nossa família espiritual, nos curando e levando tudo aquilo que não serve mais, através de um dreno no cardíaco, no chakra cardíaco, na cor cristal, um dreno de cristal implantado no cardíaco de todos os presentes, drenando angústias, melancolias, incertezas, raiva, drenando excessos, gula, necessidade de poder, drenando tudo aquilo que não serve mais, drenando expectativas altas, drenando julgamentos, impaciência, intolerância, drenando ressentimentos, mágoas, drenando abandonos, rejeições, drenando tudo aquilo que não serve mais. E juntamente com esse dreno no cardíaco, fazendo um tape com as suas mãos, batendo na sua região hipoternar nesse momento. Pai,
limpa em mim sentimentos de, e aí onde você está, com as suas palavras. Pai, limpa em mim sentimentos de escassez, de tristeza. Pai, limpa em mim sentimentos de desconfiança, de medo. Pai, limpa em mim sentimentos de angústia, de abandono, de carência excessiva, de qualquer tipo de raiva. Pai, Criador, Divina Consciência, Criador de tudo que há, limpa em mim todos os sentimentos que me impedem de viver a real prosperidade e abundância que eu tenho direito. Limpa em mim tudo aquilo que não me permite ter paz e felicidade plena. Limpa em mim, com as suas palavras, Deus, Pai, Criador de tudo que há, limpa em mim. Eu perdoo e me perdoo. Eu perdoo e me perdoo. Eu perdoo e me perdoo. Isso. Vai inspirando fundo, soltando. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Eu te amo. Sinto muito. Sou grata. Obrigada. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu sou grata. Obrigada. Eu me aceito e me perdoo incondicionalmente. Eu me aceito e me perdoo incondicionalmente. Agora fala pra você. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. E eu sou grata. E fala pra sua divindade que existe dentro de você. Eu sinto muito. Eu te amo. Me perdoe. Eu sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Se acolha, se toca nesse momento com carinho. Acolha todas as suas sombras, tudo aquilo que ainda existe em você e que neste momento você libera todas essas células cansadas, esses padrões mentais. E se liberta numa condição atual de luz, de amor, de prosperidade, de abundância, de paz, de alegria, de coragem, de gratidão, de fé, de perdão infinito, de não julgamento, de paciência, de misericórdia. Tudo que é bom, belo e sagrado se fixe em você agora, hoje e para sempre. Está feito, está feito, está feito. E todas as personalidades que vibram em desarmonia na minha existência atual sejam encaminhadas para a luz para serem conscientizadas e tratadas. E só a minha essência mais pura se amplie e fixe na minha vida, agora e para sempre. Pai amado, me guia, me cura, me ampara, me ilumina em cada escolha. Que o meu eu sagrado faça as escolhas em cada passo da minha existência. E que todos aqueles familiares, padrões negativos, de contratos passados realizados, também que todos sejam livres, prósperos e abençoados, que vivam em paz, em harmonia e em amor. Que assim seja. Amém. E que todos somos livres para sermos a nossa própria essência, como filhos do amor. Está feito,
Está feito, está feito. Que assim seja. Amém. Vai inspirando, soltando, agradecendo, inspirando, soltando, agradecendo e voltando para aqui agora. No seu tempo, no seu momento, de volta para a luz, de volta para nossa condição original como filhos do amor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua caminhada, Deus abençoe cada escolha que você fizer. Lembra que tem que ser bom para você, tem que ser bom para o outro e tem que ser bom para o todo. Que a gente possa continuar nessa trajetória de nos curar, de amar e de servir. Que cada escolha te traga paz, mesmo que seja trabalhosa. Que seja bom para você, para o outro e para o todo. Deus abençoe. Um beijo grande.